Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias, muitas alegrias. Hoje, sem sombra de dúvida, assistiremos ao segundo capítulo da emocionante novela Pompeia, a Mulher de César. Vale recordar que Júlio César era imperador de Roma no ano 62 a.C. E durante uma festa, um tribuno chamado Cláudio teria se vestido de mulher e entrado nos aposentos de Pompeia e teria traído Júlio César, possuindo Pompeia. Júlio César não quis nem saber do julgamento, absolveu Cláudio, não acreditou na história, foram todos absolvidos. Ainda assim, Júlio César pediu divórcio e foi questionado. O Senado romano perguntou a ele: sim, mas se ela era inocente, por que você pediu o divórcio dela? E ele respondeu: porque a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. E ontem, quando eu vi a declaração do presidente Bolsonaro, que tem total confiança no juiz, no ministro Moro, eu me lembrei dessa história, dessa novela de Pompeia, real, de Pompeia e Júlio César. Só que aqui como farsa, invertidos os valores. Não basta, é o contrário. Se por um lado Pompeia não bastava ser honesta, tinha que parecer ser honesta. Aqui, no caso, não basta parecer ser honesto, tem que ser honesto. E aí, neste episódio do The Intercept contra o juiz Moro e contra Dallagnol, o Merval vem com uma coluna, com um artigo dizendo que as provas foram obtidas de formas ilegais e que, portanto, não são provas aqui nem em lugar nenhum do mundo. Querido Merval, em se tratando da jurisprudência brasileira e se tratando do juiz Moro, das suas próprias sentenças, não há necessidade de provas, basta a convicção. Foi com esta base que ele condenou Lula, por convicção e não por provas. Parece que pimenta só arde no fiofó dos outros. Mas o pau que dá em Chico também dá em Francisco. A história vai ficando cada vez mais escabrosa, sobretudo porque o pessoal do The Intercept informa que o que foi divulgado é apenas 1% de todo o mistério, de todo o enredo desta novela. Imagine 99% do que vem por aí. Vai ficar emocionante. Por mais que a mídia e a grande mídia da classe dominante tente blindar, tente esconder da população os termos dos arquivos revelados. A mídia tem se limitado muito mais às desculpas esfarrapadas, às notícias do lado dominante, do que de informar exatamente o que o The Intercept denuncia. Mas nós sabemos disso. E é por isso que existe a internet, as redes sociais, os blogueiros, os canais de YouTube. Mais do que nunca compete a nós fazer o papel que a grande mídia não faz. Vocês me desculpem de eu iniciar esse canal de hoje com esta brincadeira de Pompeia, a Mulher de César, para um assunto tão sério. Mas aí me vem uma outra história na cabeça, uma ficção, uma fantasia. Imaginem vocês um plano fantástico e mirabolante de ascensão na carreira. Elaborado, por exemplo, por um juiz de província obscuro que entra num esquema nacional como um grande batalhador anticorrupção. Entra ele e entram os seus aliados, que aliados à grande mídia e à fake news, elegem um incapaz, um rei de Espanha do Diário de um Louco, para governar a nação. Imediatamente, por ter ajudado este rei de Espanha a ser o rei da Espanha, neste país fantasioso, em plena fantasia, como eu digo a vocês, este juiz de província é imediatamente guindado ao supremo cargo do Ministério da Justiça deste reino. E o passo seguinte na sua carreira é ser nomeado para o Supremo Tribunal deste reino. E o seu aliado imediatamente passa de procurador a procurador-geral. Tudo isso em pouquíssimos anos, saltando todas as etapas de um processo, de uma carreira lídima. Seria uma loucura imaginar uma fantasia dessa, e é claro, isso é só uma ilusão. Mas prosseguindo sobre o fato do Intercept em relação ao juiz Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, a reprovação dos homens éticos e honestos desse país é geral. A OAB, o desembargador, presidente da Academia Paulista de Direito,
pedem o afastamento imediato, e acho que devemos pedir mesmo o afastamento imediato do senhor ministro da Justiça e do procurador que são acusados. Não porque sejam culpados, não basta eles. Parecem honestos. Mas até que prove realmente que são honestos das acusações, devem ser afastados para que seja possível pesquisar, investigar a procedência de tais denúncias. Embora não sejam elas provas vivas, porque foram retiradas de modo ilegal e ilícito, com invasão de celulares e de redes sociais, mas por convicção é possível naturalmente fazer-se um inquérito e apurar se, além de parecer honesto, essas pessoas são realmente honestas. E de mais uma vez nós pedimos que seja anulado o processo, todos os processos, contra o ex-presidente Lula. Porque diante desta suspeita, tudo passa a ser suspeito. Como disse César, a mulher de César tem que estar acima de qualquer suspeita. E se há um cargo máximo de justiça neste país, e ele fica sob suspeita, tudo mais fica manchado. Que, aliás, as forças democráticas e progressistas vêm denunciando há muito tempo que tudo não passou de uma grande armação para que o presidente Lula não pudesse ser eleito, não pudesse disputar o cargo, a eleição de presidente da República. E agora vem um sitezinho, um blogueiro, por coincidência um jornalista norte-americano, acostumado à democracia liberal norte-americana, comandar a denúncia contra a mulher de César, digamos assim. A mulher do nosso César, do nosso imperador. Então, pedir o seu afastamento é o mínimo que pode ser. Pedir eles próprios o afastamento seria a medida mais digna e mais correta. Mas não me parece que quem tem sede de poder vindo de uma província, guindado ao Planalto Central, vislumbrado por Dom Bosco como a cidade de prata e cristal, teria força, coragem suficiente para se encarar no espelho e dizer: eu vou pedir meu afastamento e deixar que corra a investigação. Não. Isso seria um gesto de extrema grandeza, de grandiosidade, e não de pessoas mesquinhas. Mesquinhos, menores, não costumam ter gestos de grandeza. Não são leões. Não são capazes de vir a público e dizer, e rugir, e mostrar sua força, seu poderio, quando são atacados. Não tem nem sequer a ousadia das hienas que disputam a carniça com os leões. Vamos ver no dia de hoje como vai se desenrolar este segundo capítulo da novela Pompeia, a mulher de César. César imediatamente pediu o divórcio da mulher. O nosso César imediatamente acolheu-a em seu colo e disse: eu acredito na sua honestidade. A história se repete como farsa, o que me permite dar essa gargalhada. Tá bem, tá tudo muito bem. Vamos em frente. Pegue seu saco de pipoca, seu refri, senta e assiste o segundo capítulo hoje da novela Pompeia, a mulher de César. Pompeia, a mulher de César. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.